funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, este é o podcast Não é do INSS, é o primeiro podcast 100% feito de RPPS para RPPS. Seu podcast semanal está por aqui e hoje a gente vai falar com o Instituto de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Vou aqui, a princípio, trazer o Bruno para conversar com a gente. Foi meu ponto de contato por aqui. Bruno, tudo bom com você? Tudo bom, Rafa. Meu nome é Bruno, eu sou aqui do Instituto do Previna, né, do Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, e hoje estou como diretor financeiro e estou há muitos anos na parte do Comitê de Investimentos. Maravilha, aí conosco aqui também, Marcos Santos também é do Comitê de Investimentos do Previna. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Rafael, um privilégio poder participar desse momento com vocês. Também, assim como você, também sou secretário do Comitê de Investimentos, sou jornalista efetivo da Câmara de Vereadores de Nova Andradina e nas horas vagas advogando também. E isso só dá uma pressão para quem fica no comando de podcast, que a gente é formado de comunicação por metido mesmo aqui, né? E também com a gente aqui a dupla Rodrigo e Edna, que estão ali na outra câmera. Tudo bom com vocês, pessoal? Tudo certo. Olá, obrigada, Rafael, por essa oportunidade de poder falar do nosso instituto. Eu estou gestora do Instituto desde o início. Em 2012, nós fizemos a implantação do Instituto e estamos por aqui ainda. E funcionando muito bem, graças a Deus, e a gente agradece a oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Bom, eu sou o Rodrigo, sou cirurgião dentista aqui no município, sou gestor do Comitê de Investimentos e é uma coisa que eu acho que todo mundo adora conversar sobre o RPPS aqui do Previna, principalmente em relação à questão de investimento. Então foi um prazer aí atender o seu chamado e estamos à disposição para novos chamados futuros aí. Opa, maravilha! Assim esperamos conseguir também. E para passar para o pessoal aqui, né? Onde é que fica Nova Andradina? Como é que é o instituto de vocês, o município? Qual que é a massa de segurados que vocês possuem hoje? Aí, conta um pouquinho aí, para o pessoal se situar. Aí, qual o RPPS que estamos falando hoje? Bom, Nova Andradina fica no Mato Grosso do Sul, fica próxima à divisa entre o Paraná e São Paulo. Nós temos hoje aproximadamente 1.400 segurados. E qual foi a outra pergunta mesmo? Desculpa. E a gente hoje está com cerca de 140 milhões na carteira, 139 alguma coisa. Pronto, maravilha. Eu estava com um problema aqui já na câmera, só para variar um pouquinho aqui. Pessoal, passar um pouquinho aqui sobre a parte de investimentos para o pessoal, né? Eu consegui notar no site ali de vocês que vocês possuem um manual com fluxograma dedicado exclusivamente para a compra de títulos públicos. Eu acho que é uma coisa que o pessoal faz, mas nunca é meio que colocado isso em pratos limpos, né? Como é que se deu essa construção do manual até chegar no modelo que vocês têm hoje? E, principalmente, quais as distorções que vocês veem em relação a procedimentos, comparando até com outros RPPS que eventualmente vocês tenham verificado ao longo desse tempo todo? Bom, acho que eu posso responder essa. Como que nós idealizamos essa situação do manual para a aquisição de títulos públicos federais? Lá em 2020, 2021, quando a pandemia veio, a gente sentiu uma distorção forte nos investimentos da RPPS, né? Seja em renda fixa por conta da baixa na taxa de juros, seja na renda variável por conta de toda aquela situação. E aí a gente queria achar alternativas para tentar correr atrás da meta atuarial, que foi impossível para basicamente todos os institutos naquele período. E os títulos públicos, em consequência de tudo isso, eles subiram muito e se tornaram atrativos. Como o Previna é relativamente recente, nós temos só 12 anos, e na última alta forte dos títulos públicos ele não tinha o artigo 7.1a não era tão bem explorado, e agora começou a ser, a gente começou a ver nos títulos públicos uma oportunidade. E aí nós fomos correr atrás de como que faz para aquisicionar os títulos públicos e colocar eles na carteira. E aí a gente bateu em vários problemas.
não tinha uma regra clara, porque no momento não tinha um 467, um 467 veio com um pouco mais de informação, mas na época não tinha ainda. E a gente fez, né, o que o pessoal do RPPS faz, vamos conversar com os irmãos mais velhos, né? A gente foi até o IPREJUM, lá de Jundiaí, um abraço pro João Figueiredo, o pessoal de lá, e eles falaram, ó, aqui a gente faz dessa forma. Fomos em outros institutos, ó, aqui a gente faz dessa forma, e não tinha uma padronização. O que nós fizemos? Pegamos o melhor de cada uma das experiências de acordo com a nossa concepção, e na época a gente tinha acabado de tirar o Progestão. Então vamos seguir no fluxo do Progestão. Vamos montar um fluxograma do que nós queremos fazer e depois vamos fazer uma manualização. Para não ficar só para nós, ficar também para os que vierem seguinte. E aí a gente conseguiu captar passo a passo de como fazer essa aquisição. A primeira dificuldade que nós enfrentamos foi a questão que na época nós nem conhecíamos, que é a situação da conta Selic. E aí a gente foi correr atrás, como que funciona para você ter uma conta na Selic? E aí vem todo tipo de adversidade que você imaginar. Porque algumas das empresas que nós trabalhamos, algumas das instituições, queriam cobrar taxa de custódia. E se tem valor envolvido, tem que ter licitação. Ninguém sabia como fazer uma licitação dessa. E se nosso objetivo era rentabilizar, se você tivesse uma taxa, você ia ter que colocar mais um fator na equação para ver se fazia sentido ou não. E aí nós vimos que tinha algumas custodiantes que faziam o serviço de forma gratuita, e nós, a partir dali, fomos montando o manual, desde começar a conta na Selic, até a gente conseguir fazer a aquisição, e sintetizando como que nós vimos aqui. Primeira coisa que nós fazemos, a gente faz a reunião do comitê normal, como sempre fazemos. Nessa reunião a gente avalia se é um momento ou não de ir para os títulos públicos. E aí o comitê avalia de acordo com a LM, que é muito importante você ter uma LM para se fazer uma aquisição de títulos públicos, qual que é o melhor vértice de entrada para nós. A partir do momento que o comitê chega nessa conclusão, a gente faz uma proposta de onde vai sair o dinheiro, em qual intensidade, e a gente manda para o nosso atuário. O atuário dá um ok, falando que está bacana, que é possível imobilizar esse patrimônio, e aí a gente manda para a instância superior, que é o nosso Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, ele olha, analisa e fala, ó, interessante, pode imobilizar o recurso. E aí volta para o Comitê de Investimentos, o Comitê de Investimentos então pede para o gestor de recursos efetuar a compra. E aí, para tentar maximizar esse resultado e tentar trazer um pouco das regras públicas aqui para dentro, o que a gente faz? A gente faz como se fosse uma licitação dos títulos. A gente manda para todos os nossos credenciados, falando, olha, o Previna quer comprar X de NTNB com marcação na curva de determinado período, na taxa mínima de tanto, e sem custódia. Disparamos e-mail para todo mundo e damos um prazo de corte, para dar transparência e dar previsibilidade. Então, ó, até meio-dia tem que responder para mim qual taxa você vende essa questão. O pessoal pega, dá as taxas, a gente chega na melhor taxa, tenta negociar ainda, ver se dá para melhorar e efetiva a compra. E isso tudo é bem passo a passo no nosso manual, fica muito transparente e depois tudo isso vai para o site. E também um item que a gente colocou, que eu vejo poucos RPPS fazendo, e é uma obrigação da 1467, é você fazer aquele atestado de capacidade financeira, que é o gestor de recursos e o gestor de instituto tem que fazer também. Então a gente faz todo esse passo a passo, documentariza tudo isso e coloca num processo que ele fica disponível online para quem quiser ver. Então tem o horário dos e-mails, tem a ata da reunião que autorizou, tem a ata da reunião do deliberativo que autorizou, tem o atestado de capacidade, tem o atestado atuarial, então a pessoa consegue ver uma historinha e ficar claro que a ideia do comitê era X e seguiu todos esses passos. Então eu acho que o manual foi uma conquista nossa muito boa, foi desenvolvido por nós mesmos, de acordo com as melhores experiências que nós vemos por aí, e vários outros institutos entraram em contato e pediram o modelo editável para adaptar de acordo com a sua realidade. E aí já fica aí para o pessoal que está acompanhando, caso queira um modelo é só pedir para nós. Claro, tem que adequar a sua estrutura aí, mas eu acho que dá uma facilitada nesse norte para quem nunca aquisicionou. E adicionalmente a gente está com os títulos aí na máxima aí dos últimos 5 anos, né? Teve título aí batendo quase 6,5%, a meta atuarial dos títulos roda aí em torno de 5% hoje. A gente avaliou que era uma boa opção, inclusive fizemos uma grande compra aí no último mês. Acho que é mais ou menos isso aí. É maravilha. Rafael, só fazendo acrescentando, o que o Bruno explanou aí muito bem, também é uma forma, porque todos nós que entramos no RPPS, a gente entra sem conhecimento do que é, como que funciona,
Então, eu acho que uma grande conquista também é para deixar para as próximas pessoas que vão estar nos substituindo um guia, né, para não passarem pelo que a gente já passou, né, não ter as dificuldades que nós já tivemos. Porque a gente tem uma premissa bem legal dos integrantes aqui do RPPS. Se tem alguém mais competente que a gente, nossa, maravilha, é isso que a gente gostaria. Não é o apego de que quem criou o fluxograma, quem criou isso, quem criou aquilo, é que vai ficar durante período indeterminado. Não, muito pelo contrário. A gente se sente até mais bem representado por pessoas que têm uma capacidade maior e melhor do que a nossa. Então, a ideia também vem disso daí. Ah, maravilha. E aproveitando agora, né, que vocês comentaram sobre a parte da compra de títulos públicos que foi feita recentemente, no relatório de abril de vocês estavam com praticamente 12% de títulos públicos comprados, né? Eu estava vendo ontem aqui a lista de taxa de NTNBs pagando 6,40 nos vencimentos, nem precisa ir muito longe, né? 2, 3 anos já paga mais ou menos isso. Qual que é a estratégia de vocês agora de investimentos ao longo do ano e principalmente, né, quais vencimentos vocês já estão a fim aí de colocar na carteira? Pode ir lá, Marcão. Marcão sabe bem disso aí. Vamos lá. Bom, como você mencionou, a gente tem um percentual relevante em títulos públicos, alguns inclusive próximos do vencimento, então, consequentemente, a gente tem uma estratégia, um volume de recurso financeiro para definir onde a gente vai alocar futuramente. E acredito que há uma unanimidade. Se você olhar qualquer relatório de fundo de investimento, conversar com qualquer consultor, vai falar que a bolsa está barata. E também, do mesmo modo, que os títulos IPCA mais 6, IPCA mais 6,5 que chegamos próximos nessa semana também são oportunidades imperdíveis. Dentro disso, a gente também volta àquela dicotomia, né? O Instituto é um programa de longo prazo, mas que lida com metas de rentabilidade anual, que você tem que prestar conta disso anualmente para o Tribunal de Contas, para que não haja nenhuma penalização. E se porventura você não conseguir alcançar, que você tenha a capacidade técnica de responder por que não deu certo determinada estratégia. Então, diante disso, eu vejo uma possibilidade de você aliar o que o nosso estudo de ALM traz, o que a nossa política de investimento traz, de modo que nós possamos alcançar a meta de rentabilidade sem arriscar tanto na renda variável. Na pessoa física, a gente vê uma grande possibilidade de retornos altos em small caps, por exemplo, dado o momento atual e o valuation da nossa bolsa. Mas no Instituto de Previdência, que a gente lida com o dinheiro de vários servidores, muitos daqueles que às vezes acreditam que simplesmente existe um sistema e que na hora que a coisa apertar, aquele sistema vai funcionar. E não é tão bem assim. Então a gente tem optado de observar as taxas, os yields, né, dos títulos de IPCA, que entregam a nossa meta de rentabilidade, porque, particularmente, eu não vejo com muitos bons olhos a possibilidade da gente arriscar em um fundo que, como eu já vi em outros congressos, a pessoa chega e fala: a gente aplicou em um fundo que entregou 50% de rentabilidade em renda variável. Legal, entregou 50% naquele ano. Mas acredito que nesse ano em específico, esse mesmo título talvez já tenha feito a entrega reversa disso, né? E como você vai explicar e como você vai contabilizar isso para a entrega da meta? Então, se a gente tem um produto que entrega a meta, que não implica em grandes riscos para o Instituto, como um amigo meu disse, o feijão com arroz bem feito, ele também ele é tão saboroso quanto um churrasco, e você gasta menos, não se arrisca tanto e sacia a fome, né? Uhum. Complementando a resposta do Marcos e atualizando os dados, né? Você pegou os dados de abril. Agora, no fechamento de maio, com as taxas acima de 6, nós fizemos uma grande aquisição e hoje nós temos, pela primeira vez na história do Previna, a maior parte em títulos públicos. Hoje são 52% em título público marcado na curva.
grande parte em título público direto, outra parte naqueles fundos de vértice que algumas instituições oferecem. E sempre acima de 6, o que o Marcos colocou muito bem, o nosso instituto tem uma visão conservadora, então o nosso objetivo principal é bater a meta de rentabilidade. A gente não quer resolver cálculo atuarial com rendimento. A gente quer dar previsibilidade ao instituto e se está entregando a meta, a gente consegue fazer uma boa gestão disso com os títulos. E aí até Vai lá, Rodrigo, perdão. Desculpa. Agora a gente tinha pegando o relatório que você tem em mãos aí de abril, a gente tinha 16% da carteira com vencimento agora em agosto, né? Então a gente antecipou esse reinvestimento. Como assim? A gente fez realocações já sabendo desse dinheiro, esse montante que vai entrar em agosto. Então nos últimos 2 meses nós fizemos inclusive agora no último, nós fizemos umas realocações justamente para aumentar esse percentual, visto as taxas que estão apresentadas aí no mercado, para a gente poder aproveitar essa oportunidade que o mercado está nos dando. Nessa toada aí que o Rodrigo colocou, quando nós injeçamos essa grande quantidade de dinheiro, quase 12%, 12 a 16%, agora para 2024, é porque naquele momento as taxas estavam muito boas. O mercado achava que nesse primeiro momento o Brasil ia ter uma dificuldade, depois que se melhoraria. Então a gente investiu com taxas próximo a 6 ou até um pouquinho acima de 6 naquele momento, e a gente estava realmente preocupado o que fazer quando esse recurso vencesse, porque imaginávamos que o Brasil estaria melhor. Porém, a coisa acabou desandando, e é isso que o Rodrigo falou, a gente começou a pegar o dinheiro de outros locais e colocar em vértices mais longos que estão dando ainda mais retorno. Então, assim, essa dificuldade do Brasil acabou sendo, de certa forma, favorável para nós, que a gente comprou os títulos com taxas ainda maiores do que a gente inicialmente estava aplicando. E a nossa ideia dentro dos títulos públicos foi uma ideia de renda variável. O que nós fizemos? Nós tentamos fazer como se fosse um preço médio de taxa. Então a gente viu também os nossos primeiros títulos que nós adquirimos tinham uma taxa menor do que nós adquirimos no final do ano passado, por exemplo. Então o que nós fizemos? Nós preferimos alongar um pouco mais para melhorar essa taxa, elevar essa taxa dos títulos que nós iniciamos a compra lá no passado, para como se fosse melhorar um preço médio das taxas aí. Marcos, fazer as considerações aí a respeito ainda? Sim. Assim, e só complementando também, o Brasil, ele é especialista, né, em oferecer oportunidades, por mais que isso implique numa dívida que para o governo no longo prazo, IPCA mais 6 é legal, mas em algum momento isso vai ter que ser pago, né? E enquanto a gente vê um valuation de bolsa barato, principalmente no segmento de small caps, ontem mesmo eu li um estudo que falava a respeito de praticamente de todo o universo nosso da bolsa, a gente só tem basicamente 70 empresas que não vão se enquadrar no segmento de small caps. Então basicamente a nossa bolsa, não o índice, mas a nossa bolsa brasileira, ela é uma cesta repleta de small caps, né? Então a gente tem as oportunidades nesse segmento. Do mesmo modo, nós temos as oportunidades em títulos públicos indexados à inflação que entregam a meta de rentabilidade. E se a gente observar o próprio DI, que eu acredito que sejam mais seguros assim de todos, as expectativas totalmente desancoradas, né, para a própria Selic e para a nossa própria inflação, utilizando como referência o Boletim Focus. Se você for observar, acabei de confirmar a informação, por exemplo, o DI futuro com vencimento em janeiro de 2026, ele está caindo cerca de 0,30, que no consolidado está entregando 11,20, e a gente está com uma Selic de 10,5. Se a gente colocar a inflação mais a taxa de rentabilidade que nós devemos entregar, então, ou seja, teoricamente a própria Selic está entregando meta, nós temos títulos IPCA que também entregam meta, e se for um movimento mais arriscado, uma exposição em renda variável, sem contar os posicionamentos no exterior que mês após mês renova suas máximas, né? E isso independe da fala do Fed, né? Vai cortar juro, não vai cortar juro, e lá
a cada pouco lá tá dando uma explosão lá na carteira nossa lá. É uma beleza aquilo ali também, né? A gente está num momento muito complicado, porque as notícias boas no desempenho dos índices brasileiros têm repercutido negativamente, enquanto as notícias ruins, né, em algumas das ocasiões, acabam repercutindo positivamente. Então não tem muita previsibilidade, né? Então o feijão com arroz bem feito é o meu lema. E o pior é que com os títulos agora, né, estão correndo a 6,30, 6,40, 6,50, é até inglório você pensar em fazer posições estratégicas em outros segmentos, porque, poxa, risco, né? Você vai na gestão do risco, poxa, risco do governo, risco da empresa, risco de banco, até mesmo com letra financeira, você acaba vendo assim, pô, mas paga a meta, paga bem, a qualquer vencimento que eu quiser ali, é até difícil você sustentar essa ideia nesse momento que a gente está agora, início de meio de junho, de você sustentar a ideia de que, pô, vamos fazer outro posicionamento mais arriscado ali, fazer uma outra estratégia, né, dado isso. E até estava vendo na carteira de vocês que, basicamente, vocês hoje estão alocados em BB e Caixa, fora alguma exceção, basicamente são esses os bancos que vocês atuam. Há alguma restrição por parte de vocês, ou é só mesmo uma questão de estratégica de alocar os pontos onde eles já entregam, já performam e acabam não precisando ver para outras instituições? Eu acho que a Edna pode responder bem isso aí, porque ela que contaminou a gente com o medo de outras gestoras, mas deu bons resultados. Acho que a Edna pode comentar muito bem isso. Então, Rafael, eu estava até aqui analisando aqui a colocação dos colegas, e você vê que o nosso comitê tem um score alto assim, de conhecimento técnico, né, do mercado. Às vezes os gestores que estão nos ouvindo aí, os colegas de outros institutos, vão falar assim, ué, mas o que é isso, né? Nós estamos falando com o pessoal da consultoria de investimentos. Não é, esse é o nosso comitê que se especializou e tem se especializado. E o que acontece nessa questão da escolha das instituições, né? No início, a gente tinha muita insegurança de trabalhar com instituições desconhecidas, porque a gente não tinha conhecimento de mercado. E a nossa legislação, de uma certa forma, meio que engessou durante um bom tempo a possibilidade de investir em outras instituições, porque nós tínhamos um artigo na legislação que amarrava que os investimentos do regime próprio teriam que ser em instituições que tivessem agências bancárias no município de Nova Andradina. Então, aí a gente ficou mais ou menos, né, na Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, que é o que a gente tinha. E depois, com o tempo, com o conhecimento que fomos adquirindo, eu acho que isso foi bem providencial naquele momento, porque evitou que muitas situações que nós vimos colegas aqui do nosso estado passando, o nosso instituto, graças a Deus, ficou livre disso. Porque a gente sabe que essas instituições, né, mais, vamos dizer, mais sólidas, assim, dá um pouco mais de segurança nesse sentido. Então a gente acabou, nós não tínhamos o conhecimento técnico e a gente apostou nessas instituições. Mas hoje nós conseguimos mudar, né? Recentemente nós conseguimos mudar esse artigo lá na nossa legislação e agora a gente tem uma certa liberdade de escolher a instituição mais por conta de rentabilidade, claro, não deixando de lado a sustentabilidade, a solvência, a capacidade da instituição de nos dar esse retorno, essa segurança, né? A gente continua avaliando isso. Vou falar bem rapidamente, mas a gente tem uma situação de ir na instituição, a gente faz uma diligência, quando a gente vai fazer uma aplicação numa instituição nova, o comitê faz uma diligência, a gente vai até lá, conhece a instituição, conhece o gestor, e hoje a gente tem ouvido falar muito disso, mas nós já estávamos fazendo isso, né? Foi uma ideia do comitê, a gente começou a colocar em prática, achei bem bacana. Então é isso, aí por isso que a gente tem um patrimônio maior nessas instituições e agora a gente começou a diversificar a instituição também, além de diversificar os produtos, a gente está tentando buscar instituições com outra forma de gestão, vamos dizer assim, né, que dá uma rentabilidade melhor. E só pegando um gancho, em relação à questão, a gente tentando fazer a questão dessas diligências, como a gente fez com o manual lá da compra de título público.
Então a gente está elaborando como se fosse um manual e um fluxograma que a gente marca junto com o distribuidor, a gente vai até São Paulo pessoalmente e geralmente a gente tem uma conversa com o gestor do fundo para entender como que ele faz o mecanismo de ação dentro principalmente da renda variável, por exemplo, que foi o que a gente fez agora em outubro. Então a gente está... E o de título público serviu de exemplo para a gente para poder fazer vários outros para justamente, de novo, servir como guia para os próximos que irão vir nos nossos lugares e também para facilitar o nosso trabalho, porque a partir do momento que você padroniza, fica tudo muito mais fácil, muito mais simples e muito mais transparente. Eu acho que dá para pegar a fala do Santi com a fala da Edna, que é o arroz com feijão bem feito. Por que que a gente ainda segue na Caixa no Banco do Brasil? E aqui fica uma crítica, talvez uma reflexão para os nossos colegas de outros institutos. Nós fizemos um estudo ano passado na carteira de alguns institutos e nós percebemos que eles pulverizam o dinheiro deles. Então o cara tem um IMAB ali, ele tem um IMAB na Caixa, um IMAB no Banco do Brasil, um IMAB no Bradesco, um IMAB no Itaú, e vai entregar o IMAB para ele. Eu acho que isso, pelo menos na nossa realidade, que somos um instituto pequeno, temos poucas pessoas, isso traz um custo administrativo de você ter que ligar com o DAIR, várias situações que não se justifica em termos de rentabilidade. Então, como boa parte da nossa carteira fica em renda fixa, a gente procura instituições que passam maior credibilidade para nós. Durante a nossa entrevista do Progestão, que nós somos Progestão nível 2, o auditor falou, isso não representa um risco para vocês, ter tanto dinheiro em duas instituições? Aí eu falei, querido, seguinte, falta um pouco de percepção sua, porque a maior parte do nosso dinheiro está em títulos públicos. A instituição está fazendo só a gestão e a administração. Se der alguma catástrofe e a Caixa acabar, primeiro que acaba o país, né? Mas supondo que não acabasse, ainda assim os títulos são do governo federal, teríamos repasse. Então a gente tenta diversificar em gestoras no que faz sentido. Então, ações que a gente melhorou bastante na nossa carteira de ações ano passado. Aí vamos procurar várias estratégias que tragam mais retorno em qualquer gestora que seja, desde que tenha sentido. Mas para o básico ali da renda fixa, está entregando bem, está acompanhando o benchmark, a gente vai para o que a gente já conhece. E a gente sempre é vigilante na questão do fundo estar rendendo ali próximo do seu benchmark para justamente ver se está fazendo jus mesmo a gente continuar com aquela instituição. Caso contrário, a gente vê que tem alguma outra despontando, a gente não faz pulverização, como o Bruno mesmo lembrou. A gente já teve visitas aqui no nosso RPPS de instituição pedir para a gente diversificar a instituição, sendo que o retorno é o mesmo. Então, às vezes até mostrando um fundo que estava rendendo, e era de cima de DI, então, e o fundo deles rendendo até um pouco mais, mas aí a desculpa, quer dizer, a proposta seria, mas vocês vão estar mais diversificados. Não é bem por aí, é diversificação, né? Que tá essa diversificação, né? Vamos colocar tudo IMAB em 4, 5 casas diferentes, rendendo exatamente a mesma coisa. É porque não são eles que vão pegar o extrato e preencher daí depois, né? Exatamente. Quem vai fazer isso é que vai passar raiva no fim das contas, para dizer a mesma coisa depois. E trazendo aqui agora um pouquinho, não da parte de investimento, trazendo para outros temas aqui, no site do Previna tem uma opção lá chamada Protocolo Online, né? Dali ele foi redirecionando já para uma abertura de chamados, abertura de requerimentos ali, e é um movimento isso aí de você deixar os processos físicos de lado mesmo e já trazer para um ambiente que seja totalmente digital, você trazer os processos para via digital, tirando aquela parte que a gente tem muito disso, né, RPPS, algum público normalmente já tem disso, né, de querer ser muito no papel ainda, e vocês já vêm se desenvolvendo para poder migrar para um processo que seja totalmente digital, virtual, né. Como é que tem sido essa atuação de vocês ali? Como é que está a situação de vocês hoje? O que vocês veem de dificuldade? O que vocês veem como algo que já dá para rodar já nesse formato, até para passar para os outros RPPS, esse tipo de experiência que vocês têm, né? Porque eu vou falar um pouco antes do Bruno, porque é só para a gente poder estabelecer aqui o da César do que é de César, né?
O Bruno, o Bruno tem essa parte da tecnologia, até porque ele veio da tecnologia, né? A formação dele básica é na tecnologia, e o Bruno sempre teve essa ideia desde o começo. E ele veio com essa proposta de digitalização dos processos, e nós achamos assim maravilhoso, e a gente conseguiu implantar. É claro que ele vai falar, porque o filho é dele, né? Mas, assim, deu muito certo, e a gente quer até que os outros gestores avaliem essa possibilidade, porque é uma necessidade e flui muito rapidamente. Às vezes, assim, eu já estou no final da carreira, vamos dizer assim, e eu converso com outros gestores que quando a gente fala isso, fala assim, não, mas, Edna, por favor, eu quero pegar o papel, eu quero olhar o processo, folhear para quê? Para quê? Né? Então, o Bruno vai falar dessa parte aí, que foi bem feita aqui no Previne, e a gente tem que atribuir o crédito a ele, que ele tomou a frente de tudo e fez muito bem. Não, eu agradeço a Edna, mas assim, só dá certo porque a gestão apoia. Como eu falei, eu sou o caçula aqui do Previna dos gestores, né? A Edna, desde o começo, eu entrei em 2021. Quando eu vim para cá, eu sou inicialmente, uma das minhas formações é análise de sistemas, né? Sou da área de tecnologia, embora hoje eu mexa mais com a parte de contabilidade, que também sou formado. Mas o que eu notei, uma curiosidade, quando eu entrei na prefeitura muito novo, eu estou desde os 18 anos no serviço público, e o meu primeiro serviço na prefeitura foi ser procurador. Procurador jurídico, Bruno? Não, procurador de processo. Falava, menino, vai achar o processo em algum lugar e acha ele lá. E geralmente tinha rato, barata, se perdia. A gente vê que o pessoal, em determinado momento, queria se aposentar pelo INSS e não tinha umas contribuições. E aí tinha que achar em caixas os olerites antigos para fazer próprio INSS, e aquilo se perdeu. E como eu sou da área de tecnologia, eu sempre quis que fosse digital, porque hoje todo mundo tem computador no serviço público, e não faz sentido você mais fazer processo, perder processo, às vezes alguém pode tirar uma página do processo e cometer um crime ali. E aí eu estava desenvolvendo isso na prefeitura, e quando eu vim para o Previna, que aqui é a eleição, eu participei da eleição, ganhei e vim. E aí eu falei, a gente estava desenvolvendo isso ali na prefeitura, o que você acha do Previna? Aí a gente falou, Bruno, a gestão aqui é o seguinte, se vai ser bom para o Instituto e for sustentável, pode fazer o do Carta Branca. E aí eu comecei a avaliar a situação de trazer o que eu estava fazendo na prefeitura para cá, que a gente estava desenvolvendo o sistema da nossa prefeitura. Só que era uma estrutura que ela é um pouco cara de se fazer para o tamanho do Instituto, que são 7 servidores e os conselhos. E aí eu vi que não daria certo dessa forma, falei, vamos procurar empresas. E a gente começou a ver o que tinha no mercado. Só que as soluções eram muito completas e muito caras para a nossa realidade, a grande maioria. As empresas tinham soluções muito boas, mas impraticáveis pelo nosso limite da taxa de administração. E aí nós achamos uma empresa, vou até falar o nome dela, que é a Undoc, que não tenho nada com ela, mas assim, faz um excelente trabalho, lá de Florianópolis, e eles cobram por acesso. E aí, como nós somos pouco acesso, o valor ficou interessante. A partir daí, o que a gente fez? E a gente já estava fazendo progestão, como eu falei antes, que a gente juntou o útil ao agradável. A gente padronizou tudo no formato digital. E a Edna assumiu um desafio que deu muito certo, a equipe abraçou, que foi corta de uma vez. A gente foi até janeiro de 2023, até dezembro de 2022 no offline, tudo papel. De 2023 para frente, tudo digital. Tem um processo que já está rodando. A gente digitaliza o começo dele, joga no sistema. Tem um processo de aposentadoria já rodando. Digitalizamos ele, jogamos no sistema e damos um novo número. A partir de janeiro de 2023, o Previna é totalmente papel zero. Se você tentar protocolar alguma coisa aqui, ou você vai direto pelo site, ou você faz fisicamente aqui com o seu pedido, a gente vai colocar no sistema e vai te devolver a sua cópia original com o código para você acompanhar. E aí a gente consegue padronizar no sistema até o pedido de aposentadoria. Hoje já é possível o aposentado nosso fazer o pedido online em casa pequena, não precisa nem vir para o Previna. O sistema vai pedir o que ele precisa preencher, quais documentos e tudo mais. Só que pela nossa característica, né, os nossos aposentados hoje estão na casa dos 60, 65 anos, eles não são tão digitais, não tem essa cultura tão arraigada. Então os atendimentos geralmente são feitos no Previna, eles assinam um termo físico e aí a diretora de benefícios começa um processo totalmente digital. Mas também poderia ser por eles.
E a gente tem essa facilidade que o nosso sistema tanto tem o protocolo externo, se você quiser mandar uma cartinha para o Previna, pode entrar lá que vai virar um processo aqui, quanto também os nossos internos. Então, assim, foi uma adesão de 100%, resolveu muitos problemas. Por exemplo, ata de comitê e ata de conselho. Como que o pessoal vai assinar? Ah, leva a ata no fulano. Era difícil. Hoje não. Termina a reunião, o responsável lá, o secretário do órgão, coloca no sistema, pede assinatura digital para todo mundo, já assina digital, dá transparência, coloca no site, 100% transparente, traz uma governança muito bacana e tem funcionado muito bem, graças à Edna que permitiu. Eu fiz o meu trabalho da melhor forma possível e todo mundo que aderiu, não teve ninguém aqui que falou, foi cultural, a mudança foi cultural, todo mundo abraçou e é bem bacana, funciona e eu aconselho a todos fazerem. Previna está ajudando todo mundo, vários procuram a gente. Isso é muito importante, porque daqui 10, 15, 30 anos, o nosso fluxo vai aumentando muito. E aí você vai ter caixas e caixas e caixas de arquivo que só vai dar trabalho. A gente conhece instituto que tem um arquivo, só um prédio só de arquivo. Aí imagina acontecer um desastre igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul, não acaba com tudo. E a gente tem o próximo passo agora, que é digitalizar os processos anteriores, né, de até 2022, de 2012 a 2022. Aí é outro passo que a gente precisa fazer em breve, tomar em breve, se Deus quiser. E sem falar que é uma proteção até para nós que estamos hoje. Porque a partir do momento que, sei lá, daqui 5 anos, eu, Rodrigo, não estou aqui mais, e acontece alguma situação onde eu preciso comprovar uma decisão do comitê, uma ata, alguma coisa assim, está no site. Eu não preciso entrar com um pedido para alguém procurar esse documento. Não, está tudo no site. Então fica tudo muito mais fácil, até proteção nossa, que estamos hoje envolvidos no RPPS, para alguma situação futura. Eu ia complementar, Rafael, para nós, né, assim como você também é secretário, isso foi algo assim, fantástico, tanto que agiliza o trabalho, facilita, e nas nossas próprias reuniões, né, Bruno? Quando a gente tem alguma dúvida, a gente não precisa buscar um processo físico, muitas das vezes, inclusive, nem acessar a parte interna do próprio doc, porque os próprios arquivos disponibilizados na página inicial do Previna já suprem toda a necessidade. Isso traz uma série de respaldos de princípios administrativos, né? Como também de agilidade da gestão e um serviço de qualidade entregue para o munícipe e para o nosso beneficiário também, que são os servidores. Então, só para fechar, fica um recado aí para os gestores, né? Assumam essa situação de processo digital, esquece que você tem que estar pegando o seu papel e folheando e vistando página por página, numerando o processo. Esquece isso, porque vocês vão ver que é uma evolução e uma necessidade do nosso dia a dia. E como é rápido. Quando a gente viaja, quando a gente está fora, às vezes sai eu e o Bruno junto para algum treinamento, algum congresso, inclusive vai acontecer recentemente, com o notebook a gente despacha tudo, faz pagamento, despacha processo, é muito tranquilo, vale muito a pena. E trazer aqui para o pessoal, né, como o Bruno falou, né, ele entrou aqui aos 18, aí agora já implementou, está com cara de 20, então faz pouco tempo já que foi implementado isso tudo, né. Uma perguntinha dupla final aí, né. Primeiro, quais os serviços, né, principalmente para quem ainda não conhece, não domina essa parte dos processos digitais, quais procedimentos que vocês já fazem hoje, onde o segurado já consegue fazer totalmente online ali, né? Quais os benefícios que vai dar para esse segurado? E aí uma pergunta que vai para geral mesmo aí já, esse modelo que o RPPS implementou, já conseguiu ser replicável na Câmara, na Prefeitura, em outras fundações por aí, com vocês? Da primeira parte da pergunta, o que está online já hoje no Previna? Tudo. Todos os processos administrativos já são padronizados no sistema. A gente começa. Quer começar uma licitação? Tem o modelo e tem o passo a passo. Quero começar a comprar uma compra direta? Tem o modelo. Quero começar um processo das atas do Comitê de Investimentos? Tem o modelo. E fora isso, tem toda a parte da aposentadoria também. O nosso sistema ele é unificado e ele foi padronizado. Então, o que acontece? Vai ter uma aposentadoria por idade. Tanto o servidor pode entrar online pelo sistema, como que ele entra? GovBR serve um login único, pode usar o login dele do Google,
pode criar um cadastro no sistema ou pode usar até um certificado digital. Se for um advogado e tem certificado digital, entra no nosso sistema com a senha dele. No que ele entrar lá, é a mesma tela que a nossa diretora de benefícios vê. Então vai ter a opção aposentadoria por idade. Ele vai começar o processo, ou ela vai começar aqui. Então, assim, qual situação está online do Previna hoje? Todas, não tem papel mesmo. Se eu virar a câmera aqui, você vai ver, não tem papel na mesa, papel zero mesmo. Todas as situações, todos os processos, todos os fluxos são integrados no sistema e são padronizados. Quando aparece algum novo, a gente padroniza e joga tudo online. Ô Rafael, é importante só para ilustrar isso aí que você perguntou, da primeira parte, depois a segunda parte o Bruno vai responder. Assim, esses dias nós tivemos um problema com uma aposentadoria, uma servidora estava questionando que o processo dela não tinha andado. Ela simplesmente falou, não está andando, está demorando. Não estava demorando, né? Porque a pessoa estava bem ansiosa, não estava dentro do tempo. Aí o que nós fizemos? Disponibilizamos o protocolo do processo dela. E aí ela começou a acompanhar. E daí ela entendeu como é que estava correndo o processo, que vai para o RH, que depois vai para a assessoria jurídica, que tem que ter um parecer. E ela começou a acompanhar, e aí ela se acalmou. Então isso daí é importante, porque daí não fica no abstrato. O servidor tem acesso ao andamento do processo dele. Ele sabe que o Previna não está escondendo o processo dele ou que está enrolando para publicar o processo dele, entendeu? Eu acho que isso dá uma segurança para o servidor, é muito importante. E aí aquelas pessoas que não têm a vivência digital, o Previna está à disposição, né? A pessoa vem pessoalmente aqui e esse processo é montado digitalmente dentro do Previna. Se caso a pessoa tiver alguma dificuldade, porque a gente tem uma gama de várias situações, né, dentro dos nossos segurados. Então, aquele que não se sente confortável, ele vem até o Previna e tem as pessoas aqui que os auxiliam. A maioria, né? A maioria ainda vem para iniciar o processo. Normal, natural, não tem problema nenhum. Mas depois o processo fica digital e ele pode acessar virtualmente. E o nosso sistema tem uma característica que a gente configura ele para mandar um aviso sobre qualquer tramitação, tanto no celular quanto no e-mail. Então, o processo mudou, foi lá para parecer jurídico. Chega uma mensagem para a pessoa falando, seu processo foi para parecer jurídico. Ela pode acompanhar da forma como ela achar melhor. E adicionalmente, para os tribunais de contas, que a gente tem a fiscalização, a gente consegue simplesmente falar para ele, o código do processo externo é esse. A gente passa o código, ele vai e fiscaliza, não precisa a gente sair correndo atrás de processo quando eles vêm, não. Eu quero processo disso, disso e disso. Eu tiro um relatório e falo, meu amigo, é só entrar no nosso site, fica à vontade, está lá tudo à disposição. Então traz uma segurança para nós, uma transparência muito grande. E a segunda parte, Bruno? Qual foi a segunda parte? Eu já estou só com 20 anos e já esqueci. Se a Prefeitura e a Câmara também está... Então, aqui é um dos problemas que nós temos no Brasil, né? A gente fez uma gestão descentralizada e aí cada um pensa de uma forma. Hoje a prefeitura tem um sistema próprio deles, que é aquele que eu participei inicialmente dele. O Previna tem um DOC, que é o nosso, que é o único deles que permite o contato externo sem a presença física, e a Câmara ainda não aderiu. Estão viabilizando, até conversei com eles para ajudar. Mas a gente vê que cada um está jogando para um lado. Mas como a prefeitura já está digital, pelo menos funciona bem. Só que aí a gente tem um retrabalho. Tipo, se a Edna quer mandar um ofício para o prefeito, ela gera um ofício no doc, exporta o PDF e joga ele no sistema da prefeitura e faz o mesmo caminho inverso. O ideal seria que fosse o mesmo, mas não foi possível no momento. O ideal é que seja sempre o mesmo. E, adicionalmente, a gente tem várias situações do processo digital que poderiam ser melhoradas se os gestores pensassem um pouco mais. E eu tenho acompanhado alguns institutos, inclusive fica o convite pessoal, por não querem entender sobre o processo digital, liga aqui no Previna, a gente aqui, o RPPS, vocês sabem, é uma família, né? Um ajuda o outro no que acha que se destaca. E aqui a gente tem essa facilidade. Acompanhei 3 RPPS que fizeram a migração para o digital, não só para um DOC, para outros sistemas. Expliquei o que deu certo aqui, como que a gente começou, e a gente está disposto a ajudar todo mundo. Vários institutos ligam agradecendo, falando da conquista, de como que deu certo, como que foi bacana, e é só alegria. E é importante ressaltar, Rafael, que diante da fala do Bruno, porque é um período ainda de transição, né?
Então a prefeitura escolheu o sistema que mais lhe convém. Nós, do EPPS aqui, também fomos atrás do que mais nos convinha e até o que coubesse no nosso bolso, como o Bruno falou muito bem. E, lógico, que no futuro as coisas vão evoluindo, né? Então, isso aí é um processo de transição, já é um avanço muito grande, mesmo que os programas ainda não conversem entre si, mas a gente espera que dentro de em breve possa ocorrer isso e melhorar o processo de trabalho, né? Sem precisar fazer o que o Bruno acabou de dizer, mas é uma bênção na vida de todo mundo isso daí, né? E tem um item que casa bem com isso aí que eu havia me esquecido, que é uma coisa que eu sou da área de tecnologia, eu não sabia nem que existia e a nossa ferramenta faz. Então, quando a gente tem que falar com a Câmara, que a Câmara ainda não tem nenhum sistema, a gente manda um ofício pelo nosso sistema e esse ofício vai no e-mail da Câmara. E se a Câmara responder esse e-mail normal, sem ter que entrar em sistema nenhum, a resposta já vem para o nosso sistema. Então, de certa forma, eles usam o nosso sistema de forma externa também. Geralmente, pelo menos com a Câmara é muito comum, a gente manda o ofício, no que eles respondem já aparece no nosso sistema. Então, assim, é uma tecnologia muito interessante. Eu não sabia que existia de você responder o e-mail, esse e-mail se integrar ao seu sistema e virar um anexo. Então, funciona muito bem. E as coisas tendem só a melhorar na questão até da inteligência artificial que está vindo por aí, né? Então, dentro em breve aí, as coisas... isso que a gente está conversando aqui num período curto de tempo aí, se brincar, é uma coisa já passada, né? Porque a evolução está absurdamente. E nós estamos atentos a essa evolução. Para melhorar nosso processo de trabalho, para melhorar a nossa segurança na questão de informação futura nossa, se a gente precisar de alguma situação que precisa de alguma justificativa, alguma coisa, uma decisão que o comitê tomou, qual que foi, por quê. Então a gente tem todo esse acesso aí para poder facilitar e logo da transparência e da governança que facilita um monte. Legal. Isso realmente é uma preocupação que muitos têm, sabe? Não saber para onde está o dinheiro e você ter um sistema que seja responsivo a esse ponto. Ó, tá aqui, o teu valor é tanto, aqui de tantas competências aqui passadas, você já tem tanto aqui, às vezes você consegue trazer a um clique de distância, sabe? Como é que está o meu processo de aposentadoria? Está a um clique de distância. O meu olerite, onde é que eu pego? Está a um clique de distância, sabe? Como é que eu vou fazer minha prova de vida? Está a um clique de distância. Você trazer essa proximidade é muito bom e nós estamos chegando numa geração onde está ficando mais habituada com o uso do celular e a gente fala de sistemas e o pessoal pensa que é algo também muito complexo, mas todo mundo tem um WhatsApp no seu celular, que é um programa, é um sistema, né? Então você já começa invariavelmente, você já está imerso nesse monte de sistemas
Então, nada mais natural do que você realmente sair dessa parte física e trazer para o virtual, você trazer esse ambiente que seja mais rápido, o tempo de resposta, mais transparente também para todo mundo, né? Como o Bruno falou, o Tribunal de Contas quer ver um processo, tá um clique de distância também agora, né? Muito melhor assim, para ninguém ficar passando raiva aí com arquivo, achando barata, rato e outros bichos mais lá também, que a gente, vou falar agora da minha experiência como RPPS municipal, que eu também participo. Cara, a prefeitura lá contratou uma empresa de armazenamento de caixas que tem aqui na região. Então, assim, já não cabia mais na estrutura física da prefeitura. Contratou um terceiro para quê? Para armazenar mais. Então, assim, e mais gastos, né? Mais um gasto. E precisou pegar uma folha, você vai ter que ir lá abrir um e-mail lá para eles pegarem no tempo deles e tal. Só piora o negócio. Então, assim, nada melhor do que você ir para o processo digital realmente. Pessoal, vá lá. E deixa eu só. E como a questão do serviço público tem a premissa assim, para a sociedade de que é uma coisa atrasada, uma coisa demorada, e não tem necessidade de ser. Né? E a questão, a gente, como servidor público, a gente entra, às vezes sem um treinamento, você faz alguma coisa porque quem você está sucedendo fazia daquele jeito, mas sem uma explicação do por que é feito. Então, a nossa ideia é justamente isso, por que é feito, por que é escrito dessa forma, o que a gente pode fazer, mudar. Então, a gente se inspira muito na parte privada, justamente para poder trazer essas melhorias para dentro do serviço público, deixar mais transparente, mais barato para o serviço público, porque o sistema ele cobra alguma coisa, mas olha o quanto ele economiza, no próprio exemplo que você utilizou. Então, e de novo, pensando na transparência, governança e acesso às informações. E assim, parabéns para vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, estão executando, porque o que vocês estão fazendo não é simplesmente uma melhoria, é uma quebra de um paradigma. Né? Como vocês bem falaram agora dessa coisa de órgão público ser muito atrasado, vocês deram um ponto final naquilo ali e estão trazendo uma transparência ímpar, sabe? Trazendo processos para o meio digital, trazendo a manualização dos processos de vocês, deixando um legado de conhecimento, que a gente sabe que em muito lugar ainda procedimento tá na minha cabeça, quando eu sair, acabou-se, né? O pessoal faz Deus nos acuda para conseguir dar conta do processo, seja do que for. Nós estamos falando desde processo simples de pagamento no banco até um processo de uma concessão de benefício, processo mais complicado, mais amplo. E vocês estão fazendo realmente uma quebra de paradigma. Parabéns para vocês novamente. E para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a parte de vocês, de processo desse papel zero, de vocês, da parte de investimentos, manualização, quem quiser trocar uma ideia com vocês, como é que faz para entrar em contato? Bem fácil também, é um clique de distância, como você disse. Você vai acessar lá www.previna.ms de Mato Grosso do Sul.gov.br ou procurar Previna Nova Andradina lá no Google. Você vai entrar na nossa página, tem um botão bem grandão assim com o símbolo do WhatsApp. Você clica nele, vai abrir o WhatsApp do Previna, você manda um oi lá e a gente te atende no que você precisar, seja segurado nosso ou qualquer outra pessoa também. Maravilha, pessoal. E então assim, mais uma vez, obrigado pela participação de vocês aí, por ter aceitado o convite, por conversar com a gente. Para você que ainda nos acompanha pela primeira vez, pode seguir o nosso podcast pelo @nãoednss. Estamos nas principais redes, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. A gente não faz dancinha, graças a Deus. Em tudo que você quiser, estamos lá nos principais canais, @nãoednss. Pessoal, obrigado mais uma vez e até o nosso próximo episódio. Até lá!